Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui pulando para conferirmos o 7º episódio da série Round 6 na Netflix. 나 더 이상 안 간다고. 확정 일찍만. 번호대로 가는 게 규칙이야. 족가이 씨발. 여긴 지옥이야. 지옥의 규칙이 어딨어. 그렇게 가고 싶으면 먼저 가시든지. Pois bem, pessoal, já estamos entrando na reta final aqui, então, da série, no seu antepenúltimo episódio. E o importante é sempre prestar atenção nos detalhes. Já tinha dito isso no episódio passado, né? E aqui, logo de cara, na primeira cena, percebemos algo que, caramba, já dava até ter percebido antes, mas a gente não fica prestando atenção nisso, mas fazer o quê, né? Bom, enfim, né? Mais pessoas foram embora do jogo, significa que as camas vão indo embora lá do ginásio. E o que aconteceu então aqui, agora que o ginásio está praticamente límpido, né? Vazio de cama? Bom, simplesmente a gente percebe as paredes, pois é, do ambiente. E o que está pintado nas paredes? Os jogos, pois é, as brincadeiras infantis que eles fizeram já, todas estão lá praticamente. Não apareceu todos os cantos do ginásio, mas todos os cantos que apareceram eram brincadeiras que já haviam feitos. Só teve uma brincadeira ali que me parece, né, que é pular corda. E claro, isso não aconteceu ainda. Será que esse é o jogo final? Não sei. Acho que não, né? Porque eu acho que o jogo final é o jogo da Lula. Mas enfim, o que vale é que sim, é muito interessante, né? Ou seja, o tempo todo que eles estavam lá querendo, desesperadamente, tentando descobrir qual é a próxima brincadeira, na verdade já estava tudo ali estampado. Claro, quando todas as camas estavam ali presentes, não dá para ver o fundo do ginásio. Mas na medida que iam saindo, alguma coisa ou outra podia, acho que dá até para perceber. Inclusive naquele dia que eles fizeram as barricadas, com certeza sim, né? Eles podiam ter olhado para as paredes, né? Talvez ajudasse. Por exemplo, a última brincadeira, né, da ponte de cristal estava presente, mas parecia uma barra assim de ginástica olímpica, né? Ou ginástica artística, né? Pessoas se equilibrando dentro da barra, não, mas ali é a ponte mesmo, né? Enfim, dava pra perceber, ele estava ali atrás, né? Estava até atrás do Gilhan, né? Quando ele percebeu que o marido lá da esposa, né? O casal que foi participar do jogo lá da bolinha de gude se enforcou, não aguentou exatamente o trauma de perder a mulher. Não caiu a ficha para ele, né, que, sei lá, o que aconteceu, né? Não foi mostrado exatamente como eles fizeram o jogo, quais as regras eles adotaram, foi, sei lá, não dá para saber, mas ele não aguentou o tranco e pediu, né, mais uma vez que se fizesse lá a votação para parar ou não o jogo, porque afinal de contas a regra ainda deve ser mantida, né? Se todo mundo topar desistir, acabou o jogo, não acontece mais nada. Aquela coisa, né? É um jogo que é levado a sério, afinal de contas as regras devem ser seguidas. Vai fazer o quê? Um jogo de vida ou morte que quem controla são os VIPs. Então, nesse episódio nós conhecemos exatamente quem são essas figuras. Na verdade, 6 delas apareceram, todas fantasiadas com máscara de animais, né, representando animais. Mas existe mais um, que é exatamente o anfitrião, que não vai participar. Que aliás é uma máscara de coruja. Que essa máscara já havia aparecido na primeira vez que apareceu a sala lá do líder. Não sei se foi quando o detetive já havia invadido ou foi quando nós vimos pela primeira vez justamente o líder lá dentro da sua sala, onde ele fazia o monitoramento, que era exatamente quando aquela vez que ele apareceu, né, com aquela imagem emblemática, né, dele curtindo os jogos, relaxado lá no seu sofá. Acho que foi nessa cena que apareceu numa parede a máscara já colocada lá. Enfim, era uma máscara de coruja, se eu não me engano. Embora estivesse na mesma sala que ele, não deu para entender. Mas enfim, ficou confirmado então que realmente ele, longe de ser um líder, né, grande autor de todos os jogos, ele trabalha para esse tal anfitrião. E foi comentado, né, que essa edição dos jogos coreanos era um dos melhores que estavam acontecendo. Ou seja, a gente pode supor então que cada uma daquelas pessoas ali, VIPs, são representantes ou são anfitriões nos seus respectivos países de jogos igualmente mortais. Provavelmente sim, essa a pedida. Muito interessante. Ou seja, não é que morreram milhares de pessoas, morreram talvez 1 milhão de pobres, desesperados, endividados, mundo afora. Aliás, falando em pobres endividados, né? No jogo passado, no jogo da bolinha de gude, quando aquela garota lá que a 067 havia convidado para participar do jogo do cabo de guerra, ali
ficou apontado que, claro, quando contou toda a história dela, ela revelou, né? Ficou bem definido que ela não era uma endividada, ela apenas havia acabado de sair da cadeia, já cumprindo sua pena, e chegou o sujeito que faz a convocação, a seleção e apresentou o cartãozinho para ela, ou seja, ela não era uma endividada. Então muitos tipos de participantes realmente participam dos jogos. Um detalhe também interessante. E aliás, falando nisso, né, foi exatamente um detalhe que fez denunciar a presença ali do detetive dentro da sala do líder, né, o cara mascarado, pois justamente quando ele foi atender mais uma vez o telefone, ele percebeu que o gancho estava pousado de maneira diferente do que ele costuma colocar, ele deixa o fio rodeando todo o aparelho, né? Estava todo por um lado, ou seja, alguém estava dentro da sala e usou o telefone. E ele partiu para procurar então o invasor e quase encontrou por pouco. Mas os VIPs chegaram para meio que salvar justamente ele. Se bem que, claro, ele arranjou um jeito de participar lá da festinha super particular, daquelas pessoas super poderosas, né? Que estão nem aí para a vida humana. Pois é, ele foi lá de garçom também devidamente mascarado e caiu nas graças de um dos VIPs lá, né? Ficou interessado nos seus olhos. Malandro, cara, né? Pois é, né? Segundas intenções, quartas e quintas. Aliás, falando em segundas, quartas e quintas intenções, né? Vocês repararam, né? Que em cada poltrona lá, né? Que os VIPs sentavam, tinha uns, digamos, acessórios humanos por lá, né? Pessoas pintadas referentes à máscara que eles usavam, né? E tinham mulheres e homens, né? Algumas serviam de puff para eles colocarem as pernas em cima. O cara que ficou flertando ali com o detetive usava os peitos de uma mulher como uma almofada para apoiar a cabeça, e nessa vibe que era mais ou menos ali, né? Ou seja, provavelmente também todas aquelas figuras ali, talvez quem sabe morressem também ao final do jogo, né? Aliás, o próprio detetive tentou dizer isso, né? Pô, não posso mostrar meu rosto, porque senão eu morro. Mas ele contra-argumentou, se você não mostrar agora, você morre já agora mesmo. Enfim, o que vale é que depois, quando ele foi lá para a salinha, ele conseguiu gravar uma confissão do sujeito explicando completamente o que é os jogos. Provavelmente, né? Isso a gente vai confirmar nos próximos episódios finais da série, mas ficou bastante interessante. Enfim, ali do conceito dos VIPs, basicamente foi isso. Apresentar que são sujeitos completamente sem caráter nenhum, né, que se divertem, se glorificam com as mortes ali de pessoas desesperadas em meio a alguma chance de ganhar algum dinheirinho, né? Ou seja, na verdade, aquele conceito então que o mascarado passava de ser um jogo para colocar as pessoas numa posição igualitária, onde todo mundo pode ter chance de vencer na vida, para os VIPs parece que aquilo não importa muito. Quem sabe para o anfitrião aqui dos jogos coreanos isso seja verdadeiro. Pode ser que sim, pode ser que não. E falando nele, né? Aliás, nas duas figuras misteriosas. Antes, o mascarado, que a gente já conhecia, o líder, e este novo, o anfitrião. A gente pode apostar, eu mantenho aquela aposta que eu tenho, que um dos dois, quer dizer, provavelmente o anfitrião, é o velhinho, 001, eu ainda acho que é ele. Já o mascarado, ele provavelmente, eu acho que é o irmão do detetive. Porque ele ficou muito curioso, né, depois quando acharam o corpo lá do verdadeiro 029, que o detetive liquidou quando ainda estava na balsa para chegar na ilha. Ele olhou muito lá para a carteira, para o distintivo do policial, que tinha uma bela foto dele, tinha o nome dele, obviamente, e ficou por isso mesmo. Uma coisa que meio que ajuda isso é que é exatamente a voz desse homem mascarado. Ela tem um efeito de voz. A gente ouve ele falar como se fosse uma voz eletrônica. Claro, isso para o detetive chegar perto dele, ouvir o que ele estava falando e não reconhecer que é o próprio irmão. Provavelmente. Acho que é isso. E de novo, eu aposto que o anfitrião pode ser sim um grande chefe do jogo, porque apareceu a nuca dele, meio grisalha, e quando ele tirou a máscara e colocou em cima da mesa, as suas mãos eram de pessoa idosa. Claro, a gente precisa conferir se realmente é a mãozinha lá do 001, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu mantenho, então, a minha aposta anterior, e mais essa outra agora de que o mascarado é o irmão, então, do detetive. Daquelas, porque, peraí, mas se o irmão do detetive ganhou o jogo, por que ele vai querer ficar? É aquela coisa, né? Agora que ele é um milionário, por que não usar o dinheiro para ficar apostando? Por exemplo, Johan, ele faria isso. Ele já era um apostador de jogos de corrida. Será que vai nessa vibe?
depois que você sobreviveu a uma grande matança generalizada, qual o tipo de vida que você vai viver sem ter aquela culpa necessariamente? Você não pode voltar a ser uma pessoa normal, você pode ser um participante, ou seja, todos aqueles VIPs podem ser também ex-ganhadores. Quem sabe, né? E um deles preferiu apenas controlar ali, ser o líder ali dos jogos coreanos, no caso, o Mascarado. Enfim, vamos ao jogo, então, o quinto jogo aqui deste jogo da Lula. Bom, a Ponte de Cristal. Uma brincadeira bem simples, suave, não precisa muito esforço. É apenas um jogo de sorte, não tem habilidade, não tem ajuda dos amigos, não tem nada. Com detalhe, né? Tínhamos 17 participantes, mais o outro lá tirou a própria vida e ficou 16. Só que existiam 18 pares de vidros à frente, ou seja, se cada um tentasse e desse azar, provavelmente todos morreriam, porque ainda ia faltar 2 etapas. Ou seja, na verdade quem salvou foi o ágil matemático lá, que ele deu, acho que uma sequência de 4 pulos, né? 4, 5 pulos, acabou, claro, perdendo, mas ele fez avançar bastante o jogo. Se não fosse por ele, todo mundo podia morrer ali, com certeza. E claro, teve a dinâmica ali de muitos outros personagens aparecendo num breve momento assim de destaque, e todos foram muito bons. Aquele homem lá religioso, usou o próprio matemático também, outros que a gente conhecia, outros que apareceram agora, como aquela senhora também. E claro, em destaque aquele que trocou de posição com o Gilhan, né? Que naquelas dele tentar ficar pensando, não, qual a melhor camiseta que eu pego, né? Pra quê, né? Posso ser o primeiro, posso ser o último. Ele acabou ficando com o primeiro, né? Claro, ele morreria, porque ele teria, segundo aqueles cálculos do matemático, já na 16ª posição, não, 15 para frente, já seriam 32.768 possibilidades, né? Ou seja, mais algumas anteriores, seria 64, 128, 256, acho que seriam 256 mil combinações diferentes para ele chegar, o primeiro, né, a largar de ganhar o jogo. É quase impossível, realmente. Você tem que contar com o azar dos outros que estão à sua frente. E mesmo assim, né, como são 18 pares de vidro, você ainda teria mais 8 possibilidades. Você morreria de qualquer jeito, né? Alguém teria que se arriscar bastante e acertar uma sequência de 2 ou 3 pisadas à frente. Enfim, o sujeito foi trocar e ele, olha só que coisa curiosa, né? Que ele está inserido na proposta então do jogo de ter a oportunidade de ser um perdedor, de sempre querer ficar lá para trás, pegar as migalhas. No dia que ele resolveu, não, vou peitar a vida, eu quero ser o primeiro, se lascou completamente, né? Fazer o quê? E por tabela o que aconteceu, né? Gilhan, o protagonista então aqui do programa, ele basicamente ele era quase o vencedor, porque todo mundo podia morrer à sua frente, claro, ainda precisaria pular mais 2 sequências, mas saberia. Se bem que a gente percebeu, né? No momento, quando a primeira vez chegou a oportunidade de ele começar a entrar no jogo de fato, né? Se descalçar ali e entrar na primeira plaqueta de vidro ali, ele não lembrava se era o outro que ele tinha que pisar, né? Pois, obviamente, né, o número 1 havia pisado no certo, então não quebrou o errado, né? Ele não lembrava e a 067 acabou ajudando ele. Aliás, os 3 últimos, né, acabam ficando exatamente o Gilhan, 067 e o amigo do Gilhan, o Sun Hyun, alguma coisa assim, né? Enfim, a tendência, claro, era que eles seriam então os finalistas. E como tá o Gilhan no último, então os dois na frente provavelmente também ganhariam de alguma forma. Ou a gente perderia um dos 2 personagens também. Mas, de qualquer forma, os 3 foram para a final. Só que, bom, antes de falar do só que, a gente precisa lembrar então dos vilões, que aí a gente se livrou completamente deles, né? Aquele gangster e a maluca 212, que ela tinha jurado que ia matar ele. E foi também um bom final para os 2. Ela abraçou o sujeito e foi para o inferno junto com ele, de maneira muito boa. Seria curioso se nessa tentativa dela ainda eles caíssem na placa de vidro temperado e não morressem. Mas acho que isso aí seria apenas uma enrolação, porque é o que eles iam fazer, né? O texto teria que fazer um certo esforço a mais de fazer uma definição para os 2. Acho que foi bacana os 2 terem se findado lá no buraco juntos. Agora sim, para a parte final, onde, além dos 3 já conhecidos personagens, ainda havia aquele que manjava, né, de vidro, sabia identificar pela refração da luz qual era o vidro comum, qual era o vidro temperado. E aí os VIPs, né, sim, tiveram
uma atuação, é claro, referente àquela questão de tentar evitar as vantagens que alguém possa ter em relação aos outros. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa, aqui especificamente eles foram contra a sabedoria dele em cima da refração, justamente porque aquela prova era de completa sorte, você não podia talvez driblar as regras justamente porque você tinha uma vantagem extra, que não fosse através de sorte. Por exemplo, quando eles até tentaram, depois que as luzes estavam apagadas, e tentaram jogar a bolinha de gude, ele não tinha uma segunda bolinha para fazer a comparação do som da quicada em cima do vidro. Ou seja, continuou ainda de sorte. Ele tentou errado e acabou se lascando. Enfim, isso significa realmente que então lá o matemático havia salvado uma casa e ele salvou mais outra. Ou basicamente isso, né? Ou foi o matemático que salvou duas. Enfim, não importa. O que vale é que os três então, finalistas, Johan, seu amigo, e também a 067, que depois os três se machucaram, porque quando acabou o tempo foram metralhadas todas as posições ali e sobrou caco de vidro para tudo quanto é lado, e realmente parece que o amigo do Johan se machucou só no rosto, o Johan machucou a mão, e a menina parece que ela se machucou mais gravemente, parece que ali na barriga, uma coisa assim, mas os três estão feridos, então para a prova final, Round 6, o que vai acontecer? E realmente está bem aberto, eu não sei o que vai acontecer no último episódio, quem pode realmente ganhar. Talvez a série apresente uma surpresa pra gente, que o aparente protagonista, que não dá pra dizer que o Guion não é um protagonista, porque no primeiro episódio, meia hora dele foi dedicada apenas à sua história. Por exemplo, a 067 ela entrou no segundo episódio, embora eu acho que ela já figurasse no primeiro, né? Mas Yu também, o amigo, apareceu no primeiro, mas ele sempre foi colocado à parte. Ele, na verdade, assume agora a posição de vilão, que é a hora que eu ia falar antes, né? Ele acabou empurrando o sujeito lá da plaqueta de vidro, que ele ficou na dúvida, ele não sabia mais, pelo truque que eles tinham da refração da luz, saber qual era o vidro certo, ele acabou empurrando o amigo do Gyohan. Ou seja, ele se tornou abertamente um cara que quer ganhar o jogo de qualquer jeito e pode partir para as facilidades, digamos assim. Aliás, valia empurrar, né? Porque a regra permitia que você ficasse ao mesmo tempo duas pessoas em cima da mesma placa de vidro, né? Mas é aquela coisa, tem uns detalhezinhos da regra, pô, parece uma coisa desonesta, não, mas é que você está querendo que a fila ande, né? Porque tem tempo, né? Era só 15 minutos, né? Ou seja, o negócio ia estourar e não ia dar tempo, realmente. Enfim, um jogo muito simples, mas tão tenso quanto os outros que aconteceram. Acho que o que menos deu tensão de fato, acho que foi o da bolachinha de açucarada, né? De tirar a figura lá, acho que é aquele que eu realmente senti menos tensão, digamos assim, pelos personagens em si. Talvez porque ainda fosse muita gente participando e porque a primeira etapa da batatinha frita, 1, 2, 3, teve muito mais impacto, porque ser o primeiro, realmente. Né? Então o segundo já não impactava tanto, embora ali os disparos não eram de longe, era na cara ali realmente do sujeito que quebrava a bolachinha e já tomava um balaço. Enfim, mas de qualquer forma, aí é uma questão de espectador para espectador de se envolver ou não com o jogo, de ficar tenso ou não. Claro que o anterior, da bolinha de gude, eu acho que bate mais, dá mais carga emocional pra gente, porque as histórias estavam intercaladas ao joguinho, que na verdade o jogo era até meio repetitivo, todo mundo fazia a mesma brincadeira de apostar quanto teria na mão e depois você pagava a mesma quantidade da aposta. Enfim. E esse de sorte aqui de hoje é uma bela de uma loteria mesmo, aí não tem jeito, né? Mas, como esses três estavam por último, a gente já sabia que eles iam ganhar praticamente, né? Mas voltando de novo, né? Quem pode ganhar o jogo? Tirando, acho que o amigo do Gyohan, eu acho que ou o próprio Gyohan, que é o protagonista meio que nato da série, e também ela, a 067, ela também pode ganhar no final. Eu acredito que os dois vão sobrar no momento final do último jogo. Provavelmente o amigo vai morrer num primeiro momento e sobra ele e ela. Se bem que, se sobrar os dois amigos, tem coerência com a primeira cena da série, que foi exatamente eles, crianças, jogando o jogo da Lula, que é exatamente o próximo jogo, com certeza. Vai ser o jogo da Lula para fechar esta série e esta versão coreana dos Jogos Mortais. E vamos ver o que acontece também com o policial, se ele consegue matar todo mundo, chamar os amigos e fazer uma grande apreensão, acabar com tudo, mundialmente também acabar com tudo. Não sei o que vai fazer. Realmente não.
tendência também da série ter um revés. Aliás, só lembrar de uma coisa, ainda faltam 2 episódios. O 7º e o 8º. Aliás, o 8º e o 9º. Só tem mais um jogo, então vai ter alguma coisa. Talvez esse 8º jogo tenha mais confusão com os VIPs, com o detetive, e todos os 3 restantes tem que ficar esperando o momento final de serem milionários ou não. Sabe-se lá o que vai acontecer. Enfim, porque os 3 realmente não vão desistir. Nessa etapa do jogo não tem como mais. Um bom episódio também, na altura típica, na altura, né, para entender a referência, né? Ou seja, para esse penúltimo, antepenúltimo episódio de Round 6, eu atribuo, fácil, 5 asteriscos. Na medida também. É isso.